5 sinais claros que Deus existe. Ninguém nunca viu a Deus, por isso só podemos conhecê-lo por meio da fé. Mas a nossa fé não precisa ser cega, pois Deus se revela a nós de muitas maneiras. Uma coisa que todas as religiões têm em comum é sua crença no sobrenatural. Mas a diferença do cristianismo é que acreditamos que Deus se revela a nós e procura ter um relacionamento com cada ser humano. Ao longo da história, muitas pessoas passaram a crer em Deus ao analisarem a Bíblia e se converteram. Até mesmo intelectuais, cientistas e ateus. Por quê? Porque há muitas evidências fortes que Deus existe. Veja alguns sinais claros na Bíblia para a existência de Deus. Primeiro, Deus se revela na criação. O nosso universo é incrível. Desde a natureza, o movimento das galáxias, a composição dos átomos, tudo tem uma ordem. Cada coisa tem o seu lugar e sua função. Além disso, a complexidade, a beleza e o tamanho do nosso mundo revelam o poder e a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifesta através da criação, de maneira que não temos desculpa para negar sua existência. Leia Romanos capítulo 1. Só o fato de sabermos muito pouco sobre o nosso mundo é uma razão para aceitar a existência de Deus. Por isso, deixo uma pergunta aos ateus. Se há tanta coisa que não conhecemos e com o qual nunca tivemos contato, será que alguém pode afirmar com certeza que Deus não existe só porque nunca teve contato com Ele? Segundo, o anseio pela eternidade. Você já se perguntou por que queremos tanto sobreviver? Nós tentamos adiar a morte durante toda a nossa vida. Por quê? Porque no fundo, todos nós ficamos revoltados com a morte. Sabemos no fundo que o mundo não deveria ser assim. Queremos viver eternamente, e a Bíblia diz que o próprio Deus é quem coloca esse desejo em nosso coração. Leia Eclesiastes capítulo 3. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e junto com ele veio a morte. Depois disso, a morte alcançou todas as pessoas, porque todos pecaram. Mas por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos podem ser salvos e viverem para sempre. Basta que arrependam-se de seus pecados e recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Leia Romanos capítulo 9. Terceiro, a ressurreição de Jesus. Se Deus não existe, como pode Jesus ter ressuscitado? A Bíblia diz que centenas de pessoas afirmaram ter visto Jesus vivo depois que morreu. Leia 1 Coríntios capítulo 15. E muitas dessas pessoas foram perseguidas, presas e até mortas por afirmarem que tinham visto Jesus ressuscitado e não desmentiram. Com sua ressurreição, Jesus provou que Deus existe e tem poder. Sem Deus, é impossível alguém ressuscitar. Ninguém consegue reverter a morte, principalmente 3 dias depois. Por isso, Jesus é a grande prova que Deus existe. Quarto, milagres acontecem. Sim, milagres estão sempre acontecendo. A Bíblia conta sobre muitos milagres que aconteceram ao longo da história, desde curas à multiplicação de alimentos. Leia Mateus capítulo 11. E isso não aconteceu apenas no passado. Deus continua fazendo milagres até hoje. Pelo poder de Deus, pessoas são curadas, relacionamentos são restaurados, vícios são quebrados e vidas são transformadas. Quinto, você pode conhecer Deus. Deus não fica distante da humanidade. Ele não se limita a nos dar provas de sua existência no mundo à nossa volta. Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Por isso, se você quer mesmo saber se Deus existe, abra o seu coração e fale com Ele. Além disso, estude sobre a vida e o ministério de Jesus, pois Ele é a expressão exata de quem Deus é. Leia Hebreus capítulo 1. Como eu disse, isso é uma questão de fé. Existem muitas razões para crer que Deus existe, mas no fim, tudo depende de você acreditar.
Há pessoas que acreditam sem terem provas, e há pessoas que se recusam a acreditar, mesmo diante de muitas evidências. Crer em Deus não é deixar de pensar, porém, mesmo diante de muitos sinais incontestáveis, ainda assim precisamos dar um passo de fé. A Bíblia diz que essa certeza só vem pela fé. Leia Hebreus capítulo 11. E que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.